Bom, gente, agora vamos de quadro Novos Líderes Criativos, que inclusive a gente gravou antes dessa quarentena começar. Hoje você conhece um pouco melhor Alessandro Bernardo, que é da Arte Plan São Paulo. Comecei, para não entregar a idade aqui, há um pouquinho mais de 20 anos aí, um pouquinho bastante. E falando no começo de carreira, assim, era uma liderança muito mais horizontal, né? E isso, na verdade, está ultrapassadíssimo. Acho que não é mais assim que o mundo vive, não só a publicidade. Então, acho que eu super acredito nessa forma do horizontal. Acredito que a gente tem que identificar as pessoas dentro da equipe que possam fazer essas mini lideranças, vamos dizer assim, para cada projeto, independente da área, porque vai ser para aquilo, para aquela demanda, e depois esse grupo se desmancha, vamos dizer assim, e vão surgir novos grupos para novas demandas, com outros líderes ou os mesmos, por alguma demanda que foi real e que existiu. A gente precisava de menos pessoas para realizar um projeto. Hoje, a gente precisa de cada vez mais pessoas. E, na verdade, não só mais pessoas internamente da nossa própria equipe, como agregar pessoas de outros lugares, outras plataformas. Mas uma coisa que acrescentou muito bacana nos últimos anos são os eventos de tecnologia propriamente dito. Então, alguns anos atrás, fui pela primeira vez no XSW e foi muito bacana, assim, na verdade, até falo que foi um divisor de águas, assim. De ver como a tecnologia interfere, né? E na verdade faz o nosso trabalho ganhar escala. Então acho que desde o Web Summit também, que eu fui há pouco tempo, também é incrível, outro tipo de visão e como trazer, toda essa vivência, essa experiência das startups, de negócio, de tudo o que acontece para a publicidade, para os nossos clientes, né, no dia a dia. Que no fim a gente trabalha não para fazer só trabalhos incríveis e criativos, sim, também é. Claro que é a essência, né? Construir marcas, mas a gente agregar cada vez mais trazer esse mundo atual que vive, como que as pessoas estão inseridas. Independente de trabalhar em agência, ser um criativo ou não, eu acho que a criatividade ela é a base para qualquer profissão, né? Ainda mais nos dias de hoje que a gente vive. Então, ser criativo na medicina, ser criativo, na advocacia, é importante, né? Seja na engenharia. Eu acho que a criatividade, na verdade, ela agrega a um conhecimento técnico. Acho que a junção dessas duas coisas é o que traz as grandes ideias, as grandes realizações, acho que as grandes conquistas. Para ser um líder criativo, tem que saber ouvir as pessoas, a primeira coisa. Ser colaborativo, é impossível não ser colaborativo. E tem que gostar de gerir pessoas. E eu não estou falando de pesquisa, estou falando de ouvir mesmo o consumidor, porque isso traz muito insight, muito insumo para a gente depois, quando a gente volta para frente no computador, numa sala, que a gente possa fazer isso depois virar trabalho para de fato ir para a rua e as marcas se comunicarem. Ouvir os clientes, ir nos clientes, estar perto deles, ir no negócio dos clientes. Se o seu cliente ele vem do varejo, você tem que viver essa história. Quantas vezes eu já não fui fritar frango frito por um cliente que eu tinha? Quantas vezes não fui numa concessionária de automóveis para ver como lá na ponta vende? Quantas vezes eu não fui junto com um cliente que eu cuidava, com o Jeep Clube do Brasil? Então a gente tem que ouvir essas pessoas. Quando eu comecei, como eu disse, há mais de 20 anos, não tinha ainda, essas redes sociais como a gente tem hoje, esse diálogo que acontece, esse poder das pessoas poderem discutir com a gente. Eu vendo, dessa época que eu comecei, eram muito mais as marcas, né, a gente falando de cima para baixo, menos o diálogo, mais as pessoas passivas. Claro, depois que as campanhas vão para a rua, das pessoas, né, a campanha, as pessoas falavam das campanhas, as pessoas, repetiam os bordões, mas hoje em dia as pessoas no real time já discutem, já conversam e tal. Mas como que a gente fala com cada um deles através daquele produto é diferente. Em que momento de vida, em qual momento da jornada, eu acho que a pluralidade de marca, eu acho que é a coisa mais interessante de projeto, é o que faz
todo dia querer vir trabalhar, enfim, acordar para o que eu vou encontrar, não sei. É o que está acontecendo desde o que a gente criou de dentro para fora e depois, de novo, dessa vida que essa campanha, né, essa marca falando, vai trazendo para a gente poder, enfim, responder e fazer tudo o que, enfim, hoje em dia demanda. Quanto mais plataformas a gente tem, mais incrível fica esse trabalho, que são mais chances que a gente tem, mais lugares para a gente poder falar com as pessoas. Dá um trabalho, sim dá, porque são formatos diferentes, mas é incrível. Nossa, eu acredito, na verdade, não tem técnica, eu acho que na verdade é uma não técnica. Eu acho que assim, existe premissas, mas que na verdade elas são derrubadas a cada briefing que a gente pega, né? Porque na verdade, qual é o KPI da campanha, qual é a plataforma que a gente tem que entregar a campanha, para quem é a campanha, o que a gente tem que dizer, isso muda o tempo todo. Uma coisa que nunca vai mudar são as grandes ideias, conceituar as marcas, porque no fim é isso que vai virar o fio condutor para todas as entregas. Um conselho que eu dou para quem está iniciando é: essa profissão é muito legal. Poder criar para marcas, campanhas que depois vão para as ruas e as pessoas, enfim, possam comentar, possam dialogar. Hoje em dia é muito bacana, assim, quanto mais pontos de contato a gente tem para falar com as pessoas, é mais legal.